O tema da mensagem de hoje é como viver uma vida de glória. Deixa eu fazer uma pergunta e eu quero sinceridade. O que é para você uma vida de glória? Uma vida de glória é uma vida sem depressão. É uma vida sem lacunas. É uma vida abundante. É uma vida sem derrotas. É uma vida sem escorregadas. É uma vida que progride, que gera frutos, que prospera. Essa é a vontade de Deus para você. Jesus certa vez disse: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. A vontade de Deus não é que você perca nada, não é que você viva uma vida de morte moribunda. A vontade de Deus para a tua vida é que você viva uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida em abundância. Esse era o propósito de Deus desde a criação do homem. Deus criou todas as coisas, mas o homem foi a coroa da sua criação. O único ser a quem Deus empresta a sua imagem e a sua semelhança. Deus é um Deus cheio de glória e de majestade. Por isso o homem foi feito para a grandeza. Quando o homem foi criado, foi para andar em glória. Acontece que o homem pecou, se rebelou contra Deus. E o pecado do homem foi a revelia, foi a independência. Foi querer andar separado daquele que era o alimento, a nutrição, a plenitude. E o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Em outras palavras, o que afasta o homem da glória de Deus é o pecado. E todos nós nascemos com essa inclinação do pecado. E onde há pecado, há vazios, lacunas, tristezas, ansiedades, medos, decepções. Mas eu quero te dizer para você que Jesus veio para restituir ao homem uma vida de glória. Olha para a pessoa do teu lado e diz assim: Jesus quer que você ande em glória. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais até ser dia perfeito. De glória em glória, não é de queda em queda. Essa é a vontade de Deus. Que você ande neste mundo de glória em glória. Porque tal como Jesus é, a palavra de Deus diz que nós somos nesse mundo. Diga para a pessoa do teu lado: Deus te chamou para a glória. Deus te chamou para a abundância. Deus te chamou para a plenitude. Deus te chamou para a vitória. Agora, como é que nós podemos então viver essa vida de glória? Porque vamos combinar aqui. De vez em quando a gente dá uma escorregada. Por mais capazes que nós somos, em alguns momentos a fraqueza humana fala mais forte. Por mais bem intencionado que sejamos, em algum momento a nossa vontade vai nos afastar de Deus.
Como é que você e eu podemos andar numa vida de glória? Eu quero ler um texto da palavra de Deus que falou muito comigo esta noite passada. Eu tinha preparado uma mensagem, daquelas mensagens boas, mas não era a mensagem que Deus tinha. E ontem à noite Deus começou a falar comigo: você não vai pregar essa palavra. E eu fui para o computador, comecei a escrever e começou a fluir na minha vida. E quando a glória de Deus vem, queridos, é tremendo. Então prepara o teu coração, porque hoje você vai ser tocado pela glória do Rei dos Reis. Amém? Pode aplaudir o Senhor, porque vai acontecer isso na tua vida. Como podemos viver uma vida de glória? Lucas capítulo 24, versos 13 a 31. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com ele. Diga assim: o próprio Jesus. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E do que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: tu és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles se explicaram. O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, diga esperávamos, que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já esse o 3º dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, tardos para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse, diga padecesse, e entrasse na sua glória, diga glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, diga partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Como viver uma vida de glória? Pergunta para a pessoa do teu lado: como viver uma vida de glória? Será que através da nossa capacidade? Será que através da nossa capacidade de caminhar o caminho certo? Essa história, ela na verdade, ela expressa muito bem a história de todos nós. De todos nós, seres humanos falhos e pecadores. Todos nós nos desviamos da vontade de Deus. Todos nós nos afastamos do propósito de Deus. Aqueles 2 discípulos estavam indo para Emaús, fora de Jerusalém. Estavam fora da vontade de Deus, na direção errada. Mas graças a Deus, diga graças a Deus. Diga a glória de Jesus se apresentou a eles
pecadores no seu caminho. O texto diz que eles estavam indo na direção errada, mas Jesus se meteu no meio deles. A primeira coisa que você precisa saber, que para viver uma vida de glória, precisa crer que não importa onde você esteja, Jesus é capaz de encontrar você no seu pecado, no seu descaminho, no seu afastamento de Deus. E Ele vai chegar a você e vai manifestar a sua glória na sua vida. Amém ou não? Esse é o estilo de Jesus. Ele é glorioso e Ele gosta de encontrar os pecadores no seu caminho. Ele disse: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes. Não foste vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós. Querido, o diabo pode até dizer que para você não tem jeito, mas o Senhor está te dizendo hoje que Ele vem ao seu encontro com a sua glória. Amém ou não? Esse é o estilo de Jesus, sempre foi. Vocês sabiam que quando Abraão já era um homem velho, já fazia 25 anos que ele tinha uma promessa de ser pai. Ele era um homem nômade, vivia em tendas, e já estava provavelmente até desacreditando em alguns momentos da promessa de Deus para ele. E um dia ele está sentado na porta da sua tenda. Se você já foi a Israel, já deve ter visto aqueles nômades. Abraão era um deles. E ele estava sentado e de repente ele vê à distância 2 nômades chegando. E quando lá chegam, um deles, vestido como um nômade, era o próprio Senhor Jesus. E Jesus veio ao encontro de Abraão para lhe dizer: você vai ser pai. E Sara vai conceber. E você vai ter um filho. Amém? Ele veio ao encontro de Abraão. Mais para frente você vê o povo de Israel atravessando o deserto. E eles estão completamente perdidos. Saíram do Egito, sempre viveram debaixo de cativeiro. E agora estão em direção à terra de Canaã, mas eles não conhecem o caminho. Deus poderia ter dito: vá por ali, faça isso, faça aquilo. Mas não foi assim que Deus fez. Jesus se manifesta àquele povo no deserto. E Ele se manifesta com a sua Shekinah. Shekinah é a sua glória. De dia, a Shekinah se manifestava como uma nuvem para abrandar o calor do sol. De noite, se manifestava como uma nuvem, como uma coluna de fogo para iluminar o caminho. Querido, eu quero te dizer que Jesus, quando vem na sua vida, vem da maneira que você necessita. Se você está debaixo do calor da vida, Ele vai ser a nuvem. Se você está na escuridão, Ele vai ser a nuvem de fogo. Mas Ele vai fazer o caminho junto com você. Diga para a pessoa ao teu lado: você não vai caminhar sozinho não. Diga assim: Jesus nunca vai dizer faça isso ou vá por este caminho. Ele vai dizer: eu vou na sua frente, vem comigo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o jeito dele agir. Passaram alguns anos e agora o povo de Israel está diante do maior desafio que eles teriam. Já entraram na terra, mas tinha uma cidade fortificada, uma cidade chamada Jericó, a cidade mais velha do mundo, aproximadamente 10 mil anos, uma cidade poderosa. E na noite anterior, Josué, o capitão dos exércitos de Israel, devia estar debaixo de uma angústia tremenda. Estava nos seus ombros a responsabilidade de conduzir o povo àquela luta e àquela vitória. Então certamente era um desafio muito grande para ele, ele ficou temeroso. Mas como sempre Jesus faz, Ele aparece no meio daqueles que são necessitados. E quando Jesus aparece a Josué, Ele não aparece como um nômade, Ele não aparece como uma nuvem, Ele não aparece como uma coluna de fogo, como Ele aparece como um homem, como um soldado. E Josué olha aquele homem cheio de armas, aparamentado, ele diz: quem é você? Você é um dos deles, é um dos nossos. Para o capitão Josué, Jesus diz assim: eu sou o capitão
dos exércitos celestiais. Santifica a tua vida, tira as sandálias, porque esse lugar é santo, e amanhã eu vou fazer maravilhas. Como viver uma vida de glória? Saiba que a glória de Deus vem para a sua vida através de Jesus. Quando Jesus entrou na sua vida, Ele não veio simplesmente para ser uma religião, não. Ele veio para ser a solução, a resposta para uma vida de glória. Amém ou não? Agora tem muitos crentes aqui que estão vivendo uma vida miserável, acreditando que não se pode andar de glória em glória. Mas Jesus vem até nós como instrumento de glória. E a maior prova disso é que quando Ele entra no mundo e se torna um homem, como você e eu, mais uma vez, se moldando a nossa estrutura, para falar conosco, comeu a nossa comida, falou a nossa língua, entendeu as nossas lutas. E João diz, e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. Diga assim, a glória de Deus veio para a minha vida através do seu Filho Jesus. Amém ou não? Aplauda o Senhor, diga eu creio. Como viver uma vida de glória? Em primeiro lugar, reconhecer quando Jesus entra na nossa história. Em algum momento da tua vida, Jesus entrou na tua história. E Ele entrou para mudar a tua história. Para transformar uma história de derrota, de fracasso, numa história de vitória. Amém ou não? Não na tua capacidade, não na tua habilidade. Porque nós somos falhos e pecadores. Mas quando somos fracos, Ele é forte. Quando somos finitos, Ele é eterno. Quando estamos com sede, Ele é a água da vida. Quando estamos famintos, Ele é o pão da vida. Querido, você não tem que andar com vazio na alma, porque Ele quer que você ande em plenitude de vida. Amém ou não? Diga para a pessoa do teu lado, Jesus veio para que a tua vida seja plena. Como, portanto, viver uma vida de glória? A segunda resposta é que Jesus, além de se apresentar com a sua glória, Ele revela a sua glória. E o interessante é que os discípulos estão muito macambúzios, chateados. Imagine vocês, eles acreditaram que toda a sua vida estava sobre a vida de Jesus. Eles o viram curar, fazer milagres. E de repente, tudo que eles imaginavam, todos os projetos, os sonhos, as convicções, foram água abaixo, Ele morreu. E Jesus, quando começa a conversar com eles, escuta, por que vocês estão tristes? O que vocês estão falando aí? Os discípulos ficaram irritados. E eles começaram a explicar para Jesus por quê. Você já viu o crente tentando explicar para Deus por que está chateado? Ó Deus, eu estou chateado por causa disso. Como se Ele não soubesse. E geralmente a nossa chateação é decorrente de uma visão errada. A visão daqueles discípulos ela era errada em dois aspectos. Em primeiro lugar, as circunstâncias. Você é o único aqui em Jerusalém que não está sabendo o que aconteceu. Tem muito crente que fala assim com Deus, Deus, o Senhor deve ser o único que não sabe o que está acontecendo comigo, por isso que eu estou chateado. Por isso que eu estou emburrado, por isso que eu estou, querendo chutar o pau da barraca. Tem muito crente querendo explicar para Deus. Olha, querido, não adianta você querer explicar para Deus, porque Ele é que vai te explicar o negócio. O Senhor é único, então a primeira visão errada é nas circunstâncias. Enquanto você olhar para as circunstâncias, você vai viver uma vida miserável. O Senhor é o único que está em Jerusalém, que não soube o que aconteceu com Jesus. As circunstâncias foi pro brejo. Querido, não tem ninguém nessa vida que não faz planos e os planos não vão por água abaixo. Quantos aqui já fizeram planos que ruíram? Quantos aqui já tiveram decepções? Eu esperava que acontecesse isso, não aconteceu. Quantos aqui já tiveram? Por quê? Porque você não sabe de tudo. Porque você não é capaz para realizar tudo que você deseja. A segunda razão porque nós podemos viver uma vida miserável é porque a visão que eles tinham de Jesus era errada. Não era só das circunstâncias, era de Jesus.
E quando eles começaram a falar para Jesus, olha, você não viu falar de Jesus, varão poderoso em obras e palavras, que era profeta? Tem muita gente aqui pensando que Jesus era. Tem muita gente lidando com Deus como Jesus era. Jesus curava, hoje não, só no tempo dos apóstolos. Jesus se manifestava poderoso, amém, hoje não. Está cheio de crente vivendo uma vidinha miserável. Porque o Jesus que você está olhando é um Jesus que era. Diga para o teu irmão do lado, Jesus não era não, meu querido. Jesus é. Jesus é hoje, é poderoso hoje. Então Ele quer hoje que você entenda que para viver uma vida de glória tem que entender que Ele é hoje. Uma visão errada gera tristeza e decepção. Eles estavam tristes. E o Rei da Glória andando do lado deles. E eles tristes, porque seus olhos estavam nas circunstâncias. E seus olhos estavam vendo um Cristo morto. Não existe nada pior do que religiosidade. Porque a religiosidade só diz o que o homem não pode. Não diz o que o homem pode. Não pode fumar. Jesus diz, não é que não pode fumar, eu te liberto do vício. Não pode pecar, não é que não pode pecar, você está livre do pecado, porque eu te liberto do pecado. Enquanto o homem olha para as circunstâncias e para um Cristo que está na cruz. A religião é simplesmente um instrumento de castração. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Querido, uma vida plena é uma vida livre. Eu não preciso andar amarrado, porque Jesus já me libertou, amém ou não? A visão errada das circunstâncias ou do Cristo que está morto faz dos religiosos pessoas miseráveis. Diga assim, a glória de Jesus vem para os pecadores. Diga para a pessoa, você é pecador? É para você que a glória de Deus veio. Diga, você tem lacunas? É para você que Jesus veio. Jesus veio para que você tenha vida abundante, vida plena, vida de liberdade, vida de vitória, vida de santidade, vida de glória. Vida de glória. O interessante, nós estamos falando que ele se revela, é que o texto diz que, parece que propositadamente, os olhos deles foram fechados. Estavam andando com Jesus, ao lado de Jesus, e não o reconheceram. Tem muita gente aqui que Jesus está andando do lado e não está reconhecendo. Os olhos estavam impedidos de ver. Sabe por quê, querido? Porque Jesus queria que eles reconhecessem e tivessem a sua revelação, não simplesmente com olhos físicos. Porque ele ia embora para o céu, e ele não ia mais aparecer para eles fisicamente. Eles precisavam reconhecê-lo no nível espiritual, amém ou não? Por isso, em primeiro lugar, ele começa a falar da palavra, e o texto diz que ele começou a falar das Escrituras. Começando por Moisés, ele foi falando no Velho Testamento o que o Velho Testamento falava dele. Querido, você quer ter revelação de Jesus? Leia as Escrituras e fala assim, Jesus, me revela, onde que o Senhor está aí? Eu falei aqui no culto das 5, que está cheio de teólogos que sabem tudo sobre Deus, mas não conhece a Deus. Tem gente que conhece tudo do Pelé. Sabe quantos gols ele fez, sabe quais foram os times que ele mais venceu, sabe que ele nunca perdeu para o Corinthians. Fala, Deus.
sabe tudo disso, mas nunca viram o Pelé na frente. Está cheio de teólogo assim, que nem crê na salvação. E está cheio de gente simplesinha, que fala direto com Deus. E Deus opera, e é instrumento de cura, de manifestação, de restauração, de palavra profética. Querido, é tempo de Deus fazer isso no meio dessa igreja. Precisa haver um grande avivamento aqui. Pessoas que tenham encontro com Jesus e tenham revelação do Cristo na sua glória. Amém ou não? Toca no teu irmão do lado e diga: Jesus quer manifestar a sua glória na tua vida. Então, quando você lê a palavra, leia a palavra dizendo: Jesus, onde o Senhor está aí? É incrível como o ser humano é capaz de ficar tão soberbo por tão pouco. Eu me lembro que no primeiro ano de faculdade teológica, eu já achava que eu sabia mais do que os meus professores. Quando eles pregavam, eu começava a ensinar, eu já falava: isso aqui está errado, isso aqui está errado. Petulância, meu Deus do céu. Estava começando, já sabia que sabia mais do que eles. Achava. Fiquei 5 anos no seminário. E demorou uns 3 anos para sair aquelas porcarias da minha cabeça. Entrei de lá crendo, saí incrédulo. Não, porque essas coisas não tem assim. Para com essa frescura, meu irmão. Você precisa do poder de Deus, você precisa de Jesus, da glória de Jesus. A igreja tem que parar de ficar olhando para aquilo que os homens falam. E está na hora de encontrar a glória de Jesus na sua palavra. Amém ou não? Quem crê isso na sua vida, diga: eu quero isso na minha vida em nome de Jesus. Aleluia. Porque senão a vida cristã é árida, é deserto. Na hora que você fica sozinho, todo conhecimento inócuo cai por terra. Jesus se revela. E quando ele se revela àqueles 2 discípulos, ele diz: olha, a palavra de Deus diz que era necessário que ele padecesse, porque ele veio para morrer, padecer por nós. Mas ele veio também para entrar na sua glória. O Jesus que estava andando com aqueles 2 discípulos não era mais o Jesus que tinha morrido. Era o Jesus ressurreto. Meu querido, esse Jesus que está no meio da tua vida hoje, ele não está morto. Ele é ressurreto. Amém ou não? É esse Jesus que quer se revelar a você. Tem um apóstolo que eu amo muito, que eu admiro. De todos eles, dos 12 de Jesus, o que eu mais admiro é Paulo, mas depois de Paulo é esse, é João. Johannes, seu nome significa graça. João, os teólogos falam que ele era o apóstolo preferido de Jesus. Pergunta para o teu irmão: Deus tem prediletos? Deus não tem prediletos. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que ele era o discípulo amado. Fala 5 vezes. As 5 vezes, sabe quem falou? João. João falou de si mesmo. O discípulo amado, a carta dele, ele escrevendo lá. Sabe por quê, meu querido? Não é que ele era petulante, é que ele se sentia amado por Jesus. Essa é a diferença. Pedro era aquele que batia no peito e falava: Jesus, eu te amo. Eu vou até o inferno se tiver que ir por ti. Jesus olhou para ele e falou: você? Não vai, o dia não vai nascer antes que o galo cante 3 vezes, você me negue. Ele confiava no amor dele. João não. João falava: o discípulo amado. Ele se sentia amado. Isso era tão forte, essa relação em relação a Deus, que quando Jesus estava no meio dos discípulos na última ceia, e ele falou: alguém vai me trair? Aquele que batia no peito dizia: eu amo a Jesus. Chamou João lá: João, o que é? Pergunta para ele quem é.
o que era próximo e se sentia amado, inclinou a cabeça, assim, deitou no peito de Jesus e falou: conta para mim, eu que sou teu queridinho. Quando a gente sente o amor de Deus, a gente é assim. A gente reclina a cabeça, conta as nossas mazelas, pede os seus segredos, e Deus tem os segredos para você. E a Bíblia diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o amam. Este homem, que tinha uma certeza absoluta do amor de Jesus por ele, certa vez estava passando um momento muito difícil na sua vida. Ele era velho, por volta dos 90 anos, estava preso numa ilha totalmente árida chamada Pátimos. Estava precisando de ter uma revelação do Cristo ressurreto em toda a sua glória. E ele está nessa ilha de Pátimos, e lá em Apocalipse capítulo 1, é tremendo este texto. Versos 8 até 19 diz assim: Jesus aparece para ele e diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Deixa-me dizer uma coisa para vocês aqui. Esta é uma profecia que a gente chama de dupla referência. A primeira referência são as 7 igrejas físicas que existiam na Ásia. Mas 7 no número hebraico, no número de Deus, significa plenitude. Portanto, quando Jesus diz: escreve o que você está ouvindo e vendo para as 7 igrejas, diz respeito à igreja de Jesus em todos os tempos. Esta palavra é para você. Olha para o teu irmão e diga: esta palavra foi escrita para você. Diga: para você que está cansado, para você que está na aridez, para você que está no deserto, o Senhor está me mandando dizer: esta palavra é para você. Amém ou não? E olha o que ele diz: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Essas são as 7 igrejas. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Ele viu Jesus na sua glória. Olha como Jesus se apresenta para ele: com vestes talares. Jesus estava togado, com vestes talares, e cingido à altura do peito com cinta de ouro. Cinta de ouro, realeza. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. A voz de Jesus não era fininha, não, era uma voz poderosa. Tinha na mão direita 7 estrelas. E da boca sairia uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Você pode imaginar isso? João olhou o rosto de Jesus e a glória era tão poderosa que ele não conseguiu encarar, nem numa visão espiritual. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão sobre mim, a mão direita, dizendo: não temas. E esse mesmo Jesus que está hoje aqui, em glória e majestade, ele não pode ser visto com os olhos físicos, mas se você crer, você vai ver no mundo espiritual. Ele está dizendo para você hoje: não temas, porque temor e medo é um estado que não é, que é contrário à glória. Jesus está dizendo para você hoje: não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno.
A primeira coisa que Jesus disse para João, de João, você está no final da vida e a circunstância que você vive não é a melhor. Mas eu quero que você se lembre, eu sou o alfa e o ômega. Na língua hebraica, com certeza ele disse, eu sou o Aleph e o Tav, a primeira e a última letra do alfabeto. Querido, tudo que está entre Aleph e Tav é o que Jesus é. Jesus é o verbo de todas as palavras, é o substantivo de todo linguajar. Ele é a poesia mais linda, ele é a ação mais poderosa, ele é a expressão mais absoluta de quem é Deus, é Jesus. É o princípio e o fim. Ele está dizendo para a igreja hoje, a sua vida não depende dos homens, nem das circunstâncias, porque quem está com você é o primeiro e o último, o Senhor dos Senhores. Amém ou não? Glória a Deus. E ele diz mais, aquele que é, que era e que há de vir. Essa aqui é uma, como é que chama? Quando você quer fazer uma pegadinha, não é uma pegadinha, é um riddle, como é que é? Não estou lembrando a palavra em português. Quando você quer fazer uma, não é uma charada, é quase que isso. Você quer um enigma. Oh, glória, lembrei. Quando ele diz eu sou aquele que era, que é e que há de vir, ele está trazendo um enigma que quem era judeu entendia. Qual é o nome de Deus que é traduzido exatamente que era, que é e que há de ser? Yahvé. Jesus está dizendo, João, eu sou Yahvé. João era judeu. Quem é esse Yahvé? Esse Yahvé é aquele Deus que libertou o povo do Egito, que liderou o povo como uma nuvem durante o dia, como uma coluna durante a noite. Era aquele que se manifestou a Josué, que diz, eu sou o capitão dos exércitos de Yahvé. E hoje ele está dizendo para você, eu sou Yahvé, aquele que era, que é e que há de vir. Meu querido, na tua história, nos teus sonhos, nas tuas realizações, uma vida de glória é andar não no poder da habilidade humana, mas no poder daquele que era, que é e que sempre haverá de ser o mesmo. Amém ou não? É Jesus. Deus quer que você entenda que o teu sucesso não depende da tua capacidade, mas de Deus estar na tua vida. E ele diz mais, eu sou o Todo-Poderoso. Que nome ele está nos fazendo lembrar? Qual é o nome hebreu para o Todo-Poderoso? El Shaddai. Jesus está dizendo, sou eu. Esse que você sempre diz que te ama, é verdade, eu te amo. Mas eu sou Yahvé. Mas eu sou o que era, o que é, o que há de vir. E eu sou o El Shaddai. Você sabe que a palavra hebraica para El Shaddai, o Todo-Poderoso, vem de uma palavra muito interessante, Shad. Diga Shad. Shad é peito de mulher. Sabia disso? El Shaddai literalmente significa o Deus peitudo. Nossa, pastor, que coisa horrorosa. Não, querido. Você já viu uma criança, agora eu estou com um netinho em casa, né? Tem hora que o Enzo está felizinho, mas quando ele começa a procurar o peito, eu falo, meu filho, aqui não tem nada. Peito que dá leite só a mamãe. Porque toda nutrição que você e eu necessitamos vem dele.
Deus está dizendo, sou eu quem nutre a sua vida. Deus está dizendo, sou eu quem nutre a tua vida de esperança, de alegria, de força. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, quando eu sou fraco, eu sou forte. A gente é como criança na presença de Deus. Mas quando Ele nos traz para o seu peito e nos aleita, e nos amamenta, e nos alimenta, nós somos fortes. Querido, se Deus está na tua vida, você não precisa nunca mais viver uma vida miserável. Porque Ele tem aquilo que você precisa. Você está me entendendo? Maldito o homem que confia no homem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não idolatra pastor nenhum, não. Pelo amor de Deus, não me idolatre. Vocês não me conhecem. Eu sou uma encrenca. Estou cheio de defeito. Não me idolatre. Eu só quero ser um canal da glória de Deus. Tem crente que fica pulando de igreja em igreja. Aí eu vou sair daqui que essa igreja não tem a bênção. Eu vou lá para Duval do Milho. Aí eu vou sair daqui da Valdomiro, eu vou lá para a igreja do Universal. Ah, para com frescura, meu irmão. Você precisa de Jesus. É Ele quem vai nutrir a sua vida, quem vai alimentar. Maldito o homem que confia no homem. Você vai cair do cavalo. Porque os homens são fracos, são pecadores. Mas quem veio na direção dos homens pecadores foi Jesus. Ele é imutável. Ele é o que era, é o que é e é o que há de ser. Ele não levanta de mau humor um dia, hoje eu vou matar todo mundo. E depois no dia seguinte estou bonzinho, hoje eu vou deixar todo mundo. Ele é o mesmo. Aquele que ama e que entregou a sua vida. Querido, como viver uma vida de glória? É deixar o Rei da Glória nos encontrar na nossa miséria, revelar a sua glória e partilhar da sua glória conosco. E esse é o terceiro ponto. Diga o primeiro ponto: deixar a glória de Jesus entrar na nossa vida. Diga o segundo ponto: receber a revelação da glória de Jesus Cristo. Diga o terceiro ponto: receber a glória de Jesus na nossa vida. Os discípulos foram ficando cheio de fogo. Provavelmente Jesus falava um texto, ele dava uns retetões, glória a Deus, e falava em língua. Não, ainda não falava em língua naquele tempo. Só depois que veio o Espírito Santo. Jesus falou, agora eu vou embora. Não, Jesus não. Não, Senhor, não vai embora. Porque eles não tinham reconhecido ainda. Está anoitecendo. E Jesus sentou, partiu então o pão e deu para eles. Nessa hora, os olhos foram abertos. E Deus falou comigo ontem. Pela primeira vez, lendo esse texto, eu tive a revelação. Foi só no momento em que Jesus deu o pão. O pão representa Jesus. Partir o pão é mais do que fazer uma comidinha, uma refeiçãozinha. Partir o pão é Jesus dizendo, eu estou dando a minha glória para você, eu morri por você, e agora, a partir de agora, vocês vão passar a ter na sua própria natureza, a minha natureza. A partir desse momento, que eles receberam a glória de Jesus, eles enxergaram. Você quer enxergar a glória de Jesus? Precisa receber da sua natureza. E Deus me mostrou imediatamente um texto na igreja primitiva. Porque o terceiro ponto é Jesus repartindo conosco a sua glória. Lá em Atos capítulo 2, versos 42 e 43, fala da igreja primitiva. Tudo novo convertido. Diga assim, novo convertido. Tem gente que tem 10 anos de igreja e fala, não, sou novo convertido. Eu ainda não tenho tempo para fazer os milagres, porque ainda sou novo convertido. Querido, na igreja primitiva, o cara com 1 ano de igreja, ele já era pastor, estava cheio do Espírito Santo. Olha para o teu irmão e diga, não tem tempo para ficar no banco. Assim, está na hora de você ser cheio da glória de Deus, meu querido.
E Atos 2, 42 e 43 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Diga, perseveravam na doutrina. É a palavra. Jesus começou a pregar a palavra para eles e o fogo começou a cair. Como é que nós vamos andar na glória? Quando nós perseveramos na palavra. Tem muito crente que gasta 20 horas por dia na internet, pornografia, ficar vendo as mulheres peladas e tal. Ele fala, não sei porque que minha vida não anda. Não sei porque que eu não sinto a presença de Deus, querido. Como é que vai sentir? Está cheio de demônio. Você tem que perseverar na palavra, meu irmão. Olha para o teu irmão e fala assim, está liberto em nome de Jesus. Diga, Jesus te livra, meu irmão. Perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Diga, comunhão é a presença de Jesus. Querido, é sério. Jesus disse, onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali. Dá uma olhada para o lado aí. Está vendo Jesus? Ele está aqui. Ele está aqui. Tem gente que fala, não, vou servir a Jesus na minha casa. Não vai não, meu irmão. Porque Jesus gosta de ajuntamento. Eu sou um vô coruja, né? Meu neto pega ele no colo, ele fica uma benção. Você bota no carrinho, tem prego. Aí eu já profetizo. Esse menino é das multidões. Ele não gosta de solidão, ele quer gente. Então eu pego, vem com o vovô, que o vovô te abençoa. É no meio da igreja, é no meio do povo de Deus que a glória de Deus vai se manifestar. É no meio da igreja que a multiforme graça e glória de Deus se manifesta. Amém, querido? Então não fica aí, macambu, não vou mais na igreja, estou de bode, estou com raiva, o pastor não me cumprimentou. Querido, Jesus está no meio da igreja. E a igreja é a resposta de Deus para uma vida miserável. Amém? Olha para o teu irmão do lado e fala, querendo você ou não, Jesus gosta de mim. E você vai ter que me aturar até no céu. Essa igreja primitiva, ela perseverava na doutrina, diga palavra. Na comunhão, diga presença. E no partir do pão, diga assim, o partilhar da glória. Quando a gente faz a ceia do Senhor, se você crer, você vai receber a glória de Deus, a cura para o teu corpo, a libertação para a tua alma, no partir do pão. Existe um mistério nisso. Não é só para a gente lembrar, comer pãozinho e tomar suquinho. Eles perseveravam. E por último lugar, fala nas orações. Vou dizer uma coisa para você. Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoado? Vou te falar uma coisa que é sério de tudo que eu falei aqui. Se não lembrar, lembra disso. O diabo veio com um desses jargões aí. Eu não peço nada, só agradeço. O diabo que não quer que você peça. Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Porque quem pede, recebe. Quem bate, a porta abre. Quem busca, encontra. Você quer ser abençoado, quer andar na glória? Busca. Pede. Os grandes avivamentos acontecem quando o povo se cansa da mesmice e da vida miserável. E as pessoas começam a dizer, Deus, eu quero mais de ti. Você quer andar numa vida de glória? Você quer ter uma vida de glória? Você quer vencer os seus pecados? Você quer vencer a sua vida miserável? Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Não é só para a pastora Marluce, não. Aliás, hoje eu dei uma lapada aqui no culto das 5. Que foi aquela lapada para aquele marasmo, aquele povo que parecia umas múmias. Eu falei assim, ó, Deus está falando que Ele não quer pastores profissionais, não.
Vai lá, sobe e faz um sermãozinho de 3 pontos e está muito bom. Querido, Deus quer fazer a obra. Deus quer um milagre no meio da igreja. Deus quer manifestar a sua glória no meio da igreja. E Deus quer isso para a tua vida. Está me entendendo? Esta igreja que entendeu isso. O texto diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Deus falou comigo, não falou para os pastores só não. Comecei por mim. Deus falou assim: eu não estou nem aí para os teus sermãozinhos. Você tem que parar de confiar em você e buscar o óleo que vem de mim. E botei em fila todos os pastores aqui. Igreja, vocês querem avivamento? Vocês querem avivamento? Vocês querem mesmo? Querem andar uma vida de glória? Vocês querem deixar para trás a vida miserável? Querem deixar para trás todas as cadeias da sua vida e quer andar livre? Poder dizer assim: eu andava em pecado, hoje eu estou livre. Você quer isso ou não? Você crê que Jesus pode fazer isso na tua vida? Pode ou não pode? Então Deus está querendo que a gente clame por avivamento. Clame pela presença gloriosa de Jesus. Amém ou não? A ponto de você ter nojo do pecado, porque tem paixão pelo Salvador. Jesus não deixa de te amar porque você anda em pecado. Mas Ele se manifesta na tua vida para te libertar. Porque quem ama faz tudo para tirar o outro da miséria. E a glória de Jesus é o que vai transformar a nossa vida. Jesus está com pressa. Quando você sentir apatia no coração, corre para Deus. Nós vamos começar um grande jejum aqui, por avivamento. Já na vigília da pastora Marlúcia, ela é uma das mulheres que estão gerando isso na igreja. Briga com o inferno muitas vezes. E às vezes a gente tem que dar uns berros com o diabo. De tanta apatia. Mas Deus não te chamou para isso. Ele te chamou para estar apaixonado por Jesus. Você quer ser renovado no primeiro amor, amém? Levante a mão para o céu e diga: Jesus, perdoa-me, Senhor, por toda apatia. Eu quero estar apaixonado por Ti. Amar as Tuas coisas. Amar a Tua palavra. Amar a Tua presença. Viver os Teus milagres. Viver o grande avivamento na minha casa. Muito obrigado, porque o Senhor veio hoje ao meu encontro e revelou a sua glória, em nome de Jesus. Igreja, agora feche os seus olhos. Esse é o momento de você falar com Jesus, de você dizer para Ele: refina a minha vida, queima toda a impureza, acende o fogo na minha vida, na minha casa, na minha família. Porque, queridos, tem muitos crentes aqui que não falam do Senhor em casa, que a família está vivendo completamente separada dos propósitos de Deus, e as pessoas estão entregando a sua família para o diabo, porque não estão lutando por ela. O Senhor está aqui hoje debaixo dessa unção e dessa glória. Está me dizendo que Ele vai ouvir a tua oração, o teu clamor. Começa a clamar ao Senhor agora. Abre a tua boca e começa a invocar a Deus pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos,
pelo teu marido, pela tua esposa. Abre a tua boca, querido, o Senhor está te ouvindo. Debaixo dessa unção que você pedir, Deus vai fazer. Abre a tua boca, levante a tua voz. Libera agora a unção de intercessão, meu Deus, em nome de Jesus. Abre a tua boca e profetiza. Profetiza aos ossos secos que eles vão reviver. Profetiza avivamento na tua história, na tua vida. Diga, meu Deus, em nome de Jesus, eu não vou ser mais o mesmo. Levante a mão para o céu, diga, Senhor, sozinho eu não consigo, mas o Senhor pode. O Senhor está do meu lado, Senhor, e eu quero enxergar a tua glória. Eu não quero ver as circunstâncias. Diga, não me importo com as circunstâncias. Não são elas que determinam a minha vida. Diga, o Senhor está comigo. Eu invoco a tua presença. Eu invoco a tua glória. Você está enfermo, meu querido? Bota a mão na tua enfermidade que Jesus vai te curar agora. Bota a mão na tua enfermidade, diga, em nome de Jesus, eu recebo a cura do Senhor Jesus. Diga, em nome de Jesus, a minha enfermidade está sobre Jesus e as suas pisaduras estão sobre mim. Estou curado. Mente, alma, corpo e espírito. Eu sou livre. Eu sou livre em Jesus. Diga, a glória do Senhor vem sobre a minha vida. Diga, viva, Senhor, a minha casa no meio dos anos. Diga, viva, Senhor, a igreja no meio dos anos. Aviva o Brasil, Senhor, neste século 21. Em nome de Jesus. Aplauda ao Rei. Aplauda ao Rei. Aplauda ao Rei. Aplauda ao Rei. Aleluia. Pode aplaudir mais, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Aplauda mais. Aplauda o Rei. Glorifique ao Rei. O diabo está envergonhado nesta noite. O diabo está envergonhado nessa noite. O Senhor está dizendo para você, meu querido, para de explicar para Deus porque que você está sendo derrotado. Deixa Ele explicar para você porque você é mais que vencedor. Você está me entendendo? Nunca mais chegue para Deus e diga, Deus, deixa eu te explicar uma coisa. Deus não precisa que você explique nada. Deixa Ele te explicar. No começo desse ano, Deus disse que era ano de mudar a sorte. A sorte só vai mudar se a glória de Jesus estiver na nossa vida. Não aceite viver menos do que uma vida de glória. Você não precisa. Depressão, mágoa, ressentimento, tudo é decorrente de você olhar para os homens. Se olhar para o homem, só vai sobrar decepção. Mas se você olhar para Jesus, você vai ver que Ele muda o homem, que Ele restaura o pecador, que Ele transforma a nossa vida, a começar de nós. Amém? Por isso a glória é só dEle. Não idolatre ninguém. Eu não quero ser um ídolo na vida de ninguém. Porque Deus derruba os ídolos. Eu quero ser só um pastor para usar do cajado, para levar você e eu aos pés do pastor das nossas almas.
Porque um dia, quando Ele se manifestar, todos nós vamos estar de joelhos, confessando: Jesus é o Senhor. Que a graça maravilhosa do Salvador Jesus, que o amor infinito do Pai Celeste e as consolações poderosas do Espírito Santo seja com a tua igreja, transformando a nossa vida, aumentando a nossa compaixão, porque na compaixão Jesus está. Deus te abençoe. Que você tenha uma semana gloriosa, de vitória, pisando na cabeça do inimigo e glorificando o nome do Senhor. Uma grande semana para você. Deus te abençoe.